mais um podcast É Animal. Eu sou Fernanda Leite e hoje vamos falar sobre doenças infecciosas. O nosso convidado é uma pessoa que eu sou super fã, é o Dr. Ricardo Renz. Eu considero um dos melhores veterinários do Brasil e aqui do Ceará, claro. E primeiro eu vou passar para ele se apresentar, falar um pouco. Muito obrigado pela apresentação. Tá? É mais uma vez um prazer estar aqui, tá? Falando sobre doenças de cães, né? Eu sou veterinário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, turma de 1973. Já trabalhei com grandes animais durante 10 anos, em fazendas, abrindo fazendas, Mato Grosso, Goiás. Em 81 eu vim para Fortaleza, onde estou até hoje, né? Abri uma clínica de pequenos animais, a Clínica Veterinária São Francisco. Então hoje continuo até atendendo na Clínica Veterinária São Francisco e lá é que realmente eu posso exercitar o que eu mais gosto, tá? Que é cuidar de animais. E, doutor Ricardo, para a gente começar, eu vou pedir para o senhor explicar quais são as principais doenças, né, infecciosas que acometem cães e gatos. Sim, nós vamos separar um pouquinho, tá? Existem doenças comuns, que são as chamadas zoonoses, que acometem não só cães e gatos, mas o ser humano também. A mais conhecida, né, e temida é a raiva, que é uma doença que não tem cura. Uma vez contaminado, o óbito é praticamente certo. Então, a raiva é uma das principais zoonoses, né, das doenças que acometem cães e gatos. E, graças a Deus e graças às vacinações promovidas, né, pelo Estado, as campanhas de vacinação, hoje é uma doença que está totalmente controlada, tá? E não é por isso que a gente vai deixar de relaxar com as vacinas. Vamos continuar sempre levando os cães nas campanhas, né, ou então nas clínicas veterinárias, né, quem pode, para fazer com que essa doença não volte mais. É extremamente grave essa doença. Outras zoonoses, tá, como a leishmaniose, o calazar, também são doenças que acometem o ser humano, né, e principalmente o cão. A leptospirose, que é uma doença transmitida pela urina do rato, também é uma zoonose, acomete mais cães do que gatos. Então, essas doenças são comuns, né, aos dois animais. Especificamente, cães. Então, nós temos a mais temida de todas, é a sinomose, que é uma virose que acomete, quando ela não mata, ela deixa sequelas, principalmente sequelas neurológicas, como paralisia dos posteriores, tremores musculares e convulsões. Então, a sinomose é talvez a mais temida doença dos cães. Além disso, nós temos também a parvovirose, que é uma doença que provocou uma mortalidade de cães muito grande na década de 80. Canis inteiros foram dizimados com essa virose, até aparecer a vacina, né, que é a vacina da parvovirose, então fez com que essa doença fosse pelo menos controlada, mas foi uma doença que matou muitos animais na década de 80. Outra doença também de cães, né, leptospirose, era muito comum na época que os cães viviam em casa. Tá? Então, em casa eles tinham mais contato com ratos. Como essa doença é transmitida pela urina de rato, quando o cachorro abocanhava o rato, ele urinava e contaminava o cachorro. Então, era muito comum a leptospirose na época que os cães viviam mais em casas. Hoje, nos apartamentos, praticamente a gente só vê casos de leptospirose em animais que moram na periferia, que moram fora do circuito aqui urbano de prédios, né? Então, mas continua sendo uma doença importante por ser zoonose. Então, leptospirose também é uma doença bastante preocupante. Existe vacina também. Ela geralmente está associada às vacinas polivalentes. Além dessas, tem a do calazar, né, que é a doença mais temida, teve o estigma de ser uma doença incurável e que era proibido o tratamento. Tá? Então, o calazar ou
leishmaniose visceral. Foi durante muito tempo, até acho que 2014, havia uma portaria proibindo os veterinários de fazerem o tratamento, né, desses animais. Então eram todos eles levados a serem sacrificados. Então essa portaria foi derrubada, né, pelo ministro Joaquim Barbosa na época, acho que foi em 2014, e a partir daí então começou-se a tratar, porque vieram vários medicamentos eficazes, né, que alguns importados, outros que já existiam aqui, e aí hoje o padrão entre os veterinários é diagnosticar e tratar. Então o calazar realmente é outra doença comum nos cães, e hoje, graças a Deus, nós temos conseguido tratar com sucesso animais com calazar. Em relação aos gatos, mais tirando a raiva, que eu já falei, tá? Também tem a vacina, nós temos a mais comum de todas, é a panleucopenia. A panleucopenia teve inclusive um surto recentemente aqui em Fortaleza. Essa doença, ela ataca principalmente os gatinhos, os jovens, tá? E ela cursa com sintomas bem característicos, né? Que são espirros, catarro pelo nariz, secreção purulenta nos olhos, né? E dificuldades respiratórias, emagrecimento, como toda doença infecciosa. Ela é altamente contagiosa, só que, felizmente, ela tem vacina. Infelizmente, nem todas as pessoas podem ter condições de fazer a vacina. Tá? Então, nesse caso, é uma doença que ainda prolifera em animais de rua, entre os animais abandonados, né? Que hoje tem muito animal abandonado na rua, e aí essas doenças vão se proliferando, vão se espalhando, mas animais vacinados ficam protegidos. Recentemente teve um surto, como eu falei, teve um surto de panleucopenia. Felizmente ele já diminuiu, né, com a vacinação e com os cuidados e com o alerta, né, da doença. Outra doença nos gatos também, né, seria a FIV e FeLV. FIV corresponde a AIDS. Tá? Tem praticamente o vírus com as mesmas características da AIDS humana. Agora, é importante ressaltar, mais uma vez, não tem risco nenhum para o ser humano. Tá? Então, ninguém vai se desfazer do seu gatinho, uma vez se for diagnosticado com a FIV, por conta do risco humano. Não existe isso. E a outra é leucemia felina, também conhecida como FeLV. Também é uma doença muito comum em gatos, ela é altamente contagiosa, mas também não tem risco para o ser humano. E aproveitando a deixa aqui, sobre, né, algumas doenças que sempre tiveram muito temor, tá? Que são causadas por protozoário. Aqui, inclusive, as mulheres grávidas sempre tiveram. Você sabe qual é? O meu exame deu quando eu fiz, que eu já tive em algum momento da vida. Qual é a doença? É o toxoplasmose. Toxoplasmose. Eu tive, mas aí, segundo o médico, já não. É bom que você, ao engravidar, exato, você já esteja contaminada. Tá? Então, esse estigma, essa doença, toxoplasmose em gato, tá? Ela pode ser uma zoonose, mas interessante que os casos humanos não estão relacionados à contaminação pelo gato, mas mais pela ingestão de carne mal passada. 96% dos casos humanos estão relacionados a alimento e não ao gato. Tá? Então, aquela recomendação médica que existia, que engravidou, doa ao gato, se desfaça do gato, tá? Não tem nenhum fundamento, certo? Então eu não podia deixar de citar essa doença. E até porque também teria que ter esse contato direto, né, com as fezes do Com as fezes do gato depois de 48 horas. Se você manipular fezes de gatos recentes, não tem risco, porque o cisto do toxoplasma, ele precisa pelo menos 48 horas no ambiente para ele se tornar infectante.
Então, tá? geralmente a pessoa limpa Então, antes e já. dificilmente o caso. É como eu disse, a maioria dos casos humanos estão relacionados à ingestão de alimentos, principalmente carne mal passada. Os coitados dos Certo? animais levam a culpa, né? Levam a culpa, mais uma vez, tá? Doutor, e sobre os sintomas, assim, principalmente a leishmaniose, que o senhor sempre fala que é a doença sem sintomas, né? Isso, é. E aí o senhor explica mais ou menos como que as pessoas podem identificar. Começar pelo calazar, pela leishmaniose. Tá? Eu digo sempre que é uma doença dos sem sintomas, tanto com S como com C. Quando existia a vacina, antes de fazer a vacina, era obrigatório fazer o teste para calazar. E muitos animais que chegavam à clínica para vacinar, totalmente saudáveis, a gente fazia o teste e dava positivo. Então, esse animal, ele estava contaminado, mas não doente. Ele estando contaminado, ele poderia morrer de velho sem nunca ter sintomas, como dali 1 ano, 2 anos, 5 anos, começar a manifestar os sintomas. Ou às vezes na outra semana. Então, é uma doença que eu digo sempre que é dos sem sintomas, tanto com S como com C. Agora, aquele animal tipicamente contaminado, né, sintomático, ele tem principalmente os sintomas principais, são lesões de pele, né, além do emagrecimento, lesões na ponta das orelhas, sangramentos na ponta das orelhas que não curam, a onicogrifose, que é a unha comprida, aquelas unhas enormes, certo? A caspa, né, lesões, feridas na pele, sangramento pelo nariz, né, que confunde-se com outra doença dos cães, que é a ehrlichiose, transmitida por carrapato. Então, esses são os principais sintomas do calazar. Hoje, às vezes até a pessoa chega na clínica e diz, doutor, eu acho que é calazar por isso, e realmente já esses sintomas são popularizados e as pessoas mesmo já veem um animal e já suspeitam que ele está com calazar. Então, o calazar hoje tem exames que a gente faz no próprio consultório e é uma doença facilmente diagnosticada. Então, só aqueles casos assintomáticos, que é aquele animal contaminado, que é um animal sem sintoma. Então, esse aí pode ser também um animal que seja um reservatório. O reservatório é onde o flebótomo, né, que é um mosquito, que só ele que transmite, vai se abastecer de leishmanias para começar a transmitir. Então, o calazar é uma zoonose, né, que está hoje até sob controle. Eu tive um cão calazar, que inclusive foi tratado pelo Dr. Ricardo Tripa, que era o Tripinha. Na época era proibido, né? Era, mas assim, o senhor foi um anjo, porque eu peguei ele, eu estava grávida na época. Então, apesar de ser protetor e saber que tem tratamento, a gente ainda tem aquele receio e aquele medo, né? Eu acho que o senhor me tirou a maioria das dúvidas na época. E o Tripa, ele era o que tinha os 100 sintomas, mais com S mesmo. Aliás, com C, porque era 100 de número mesmo. Sintomas. Ele tinha todos os sintomas quando chegou o senhor, ele tinha feridas, ele tinha dores articulares, né? Isso, sangramento artrite. Nasal também. E tanto no rabo como na orelha tinha feridinha. Mas assim, ele viveu ainda 8 anos. Já era um animal que não era tão novo quando chegou para mim. Eu acho que tinha na faixa de 7 anos. Morreu de velho, né? Morreu idoso, não pela doença. Inclusive estava dando negativo. O último exame que ele fez foi pelo CCZ, porque eu queria as coleirinhas que eles estavam dando, né? Eu digo, não, mas esse aí tem, viu? Eu até achei que ia dar. Aí ele, não tem, tá dando negativo. Fez 2 e deu negativo. Tá. O que eu quero ressaltar é que essa proibição do tratamento do calazar, por que eu continuei tratando? Porque a proibição era por uma portaria. Tá? E a portaria, ela abrange aqueles colegas, aqueles veterinários subordinados ao governo, a instituições públicas. Então, como eu não tinha emprego público, tá, eu não era obrigado a obedecer essa portaria. Nós veterinários teríamos que obedecer. Se existisse uma lei proibindo, eu teria que obedecer. Tá? Então, eu não obedeci porque não precisava obedecer. Obedeceria se eu quisesse. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Que não era contra a lei, não. A portaria, eu não tinha obrigação de obedecer.
Tanto é que todo mundo sabia que eu tratava. Tava entrevistas e Dava tudo. entrevistas divulgando o tratamento, né? E realmente porque não estava praticando um crime. Inclusive o senhor é o percursor do tratamento, né? Aqui do Ceará, acho que foi um dos primeiros a trazer Sim, esse tratamento isso, e tá. também a divulgar, né? A Passar essa ideia divulgar, para a mídia, para que as e pessoas perdessem medo. desmistificar aquele Exato. temor, porque o cachorro não transmitia o calazar, não transmite o contato direto, ele pode dormir na cama com a pessoa, não transmite, só quem transmite é o flebótomo. Tá? Então, matar o cachorro na época como forma de controlar a doença não adiantava nada, o problema não era o cachorro, é o mosquito, é o flebótomo. Tá? Então, isso foi desmistificado, né? E depois, hoje, realmente, a maioria dos colegas tratam o calazar normalmente, tá? Mas o estigma ainda de uma doença incurável, né, perigosa para o ser humano, ainda permanece. Verdade. E falando de vacinação, que foi falado bastante aqui, que são ainda as principais formas de prevenção. Existe um calendário, doutor Ricardo, ideal para cães e gatos? Eu poderia explicar? Sim, sim. Existe um calendário, tá, que começa assim, como a primovacinação. Tem um filhote, é diferente de um adulto. Então, os filhotes, né, antes de fazer a vacina, sempre é bom fazer um vermífugo, porque a vacina requer que o animal esteja saudável para poder responder bem ter uma resposta eficaz à vacina. Então, a gente normalmente, antes de começar a vacina, ou logo se faz o vermífugo, né? Principalmente em filhotes, que são os mais acometidos por vermes. E aí o calendário varia muito com a idade. Então, tem animais que precisam de 3 doses, tá? E com intervalo de, dependendo, uns colegas usam 21 dias, outros 30. Então, são 3 até 4 doses iniciais. E depois, então, passa a ser uma vacinação anual. Então, essa vacina passa a ser anual. A vacina da raiva, inclusive, né, ela é obrigatória. E se você tiver um cachorro que mordeu alguém e não está com a vacina da raiva atualizada, você pode ser processado até criminalmente, até processado, né? Porque realmente ela é obrigatória e pressupõe-se que todos os donos, os tutores de cães devem saber que ela é obrigatória, então ele não pode deixar passar a data do vencimento da vacina. Então isso é uma obrigação hoje, é a vacina da raiva. Tá? E, doutor, a higiene no local onde esses animais vivem, né? Seja na casa, seja na garagem, Sim. faz a diferença na prevenção? E quais são, assim, os principais cuidados que as pessoas podem ter na higiene da casa para proteger os animais? Tipo, a leishmaniose, o calazar, por exemplo, é a limpeza, né? Tudo No isso. calazar, especificamente, não é nem dentro de casa, porque o flebótomo do calazar, que transmite o calazar, ele se alimenta de matéria orgânica em decomposição, tá? Então, ele é oriundo, geralmente, de locais onde tem muitas árvores frutíferas. Ele não gosta, ele praticamente não entra dentro de casa, o flebótomo, tá? Então, animais que vivem dentro de apartamento, dentro de casa, praticamente não tem risco. Mas aqueles que moram em casas onde tem principalmente fruteiras, tá? Cajueiros, né? A acerola, a manga, essas frutas maduras é que vão ser, porque o flebótomo ele se reproduz onde tem matéria orgânica e as frutas constituem uma fonte de alimento para os flebótomos. Somente as fêmeas sugam sangue, porque elas precisam de proteína para produzir ovos. Mas, de modo geral, o flebótomo do calazar se multiplica onde tem lixões, matéria orgânica, onde tem sujeira. Tá? Então, essa é a higiene, recolher frutas caídas, né? Manter a higiene do quintal, né? do jardim da casa, isso é fundamental, porque aí você não tem um habitat favorável para o flebótomo. Não tendo flebótomo, não tem transmissão. Tá? Então, é importante, no caso do calazar, mais fora de casa. E dentro de casa, normalmente, tá? Como essas doenças não são contagiosas para o ser humano,
tirando, né, a isóspora, né, que também é uma doença, né, e a giardia. A higiene se faz normalmente com água sanitária ou então com vinagre de álcool. Tá? Um vinagre de álcool é um dos melhores desinfetantes e os que têm menos potencial alérgico. Hoje a alergia em cães é uma das condições mais comuns hoje, é a alergia. E aí tem animais que têm alergia à água sanitária, que é o principal desinfetante, né? Hoje tem, inclusive, em lojas que vendem produtos veterinários, existem desinfetantes próprios para serem usados, né, onde vivem os cães e os gatos. Mas o vinagre de álcool é um vinagre que é desinfetante, um poderoso desinfetante. Só tem um cheirinho desagradável, tem muita gente que não gosta, mas é um poderoso desinfetante. Então, esses cuidados dentro de casa, né? No caso dos gatos, trocar frequentemente a areia da caixinha de higiênica, que o gato ele é muito educado, normalmente ele só faz o xixi e o cocô na caixinha de areia, então essa caixinha tem que ser trocada, a areia, né, higienizada diariamente. Como eu já ressaltei, a toxoplasmose ela precisa estar ali vários dias para ela começar a ser infectante. Então, se você trocar a areia do gato diariamente, você elimina o risco de toxoplasmose. E a Rebeca, ela está assistindo aqui, está perguntando sobre o calazar. Está perguntando se ele tem cura ou se tem só tratamento. Se existe algum caso de cura. Tá, eu posso te dizer que o calazar tem dois tipos de cura. A cura clínica, que é muito comum, tá? Que é muito frequente, que a maioria dos... O que quer dizer cura clínica? O animal não tem mais nenhum sintoma, tá? Absolutamente normal, mas se ele fizer um PCR, né, ou então uma punção de medula, um exame, você vai encontrar leishmania lá no corpo dele. E aí ele está curado, um dia ele tiver uma baixa de resistência, essa doença que aparentemente está curada, cura clínica, ela pode recidivar. E existe cura, eu já tenho muitos casos documentados, curas de animais, que os resultados dos exames são totalmente negativos, principalmente PCR, né, que é o que a gente usa mais. Então, tem casos de cura parasitária também. Mas os casos mais comuns são cura clínica, aquele animal que vai conviver normalmente para o resto da vida, né, com aquela contaminado, mas não doente. Aquilo que eu expliquei no começo, existe uma diferença entre estar contaminado e doente. Tá? Então, no caso do calazar, eu posso afirmar que tem cura clínica, né, é mais comum, é muito frequente, e a cura parasitológica, que é menos comum. É aquela que fica no corpo, como a pessoa que tem hepatite. A pessoa que tem hepatite nunca vai poder doar sangue, por quê? Porque ela curou da hepatite, mas o vírus está lá no sangue dela, entendeu? Então é mais ou menos a mesma, fazendo a analogia. Verdade. E quais são assim os cuidados que os tutores que têm esses animais, né, com leishmaniose, eles precisam ter? O que eles devem usar, o que eles precisam usar? Eu sei que tem a coleirinha, o senhor já falou até mesmo desses remédios de carrapato, né? Isso. Tá, os cuidados básicos, né, para começar, tá, os melhores cuidados seria uma boa alimentação. Tá? Então, hoje, uma ração balanceada, e as rações no Brasil são de boa qualidade. Tá? Se você for dar comida caseira, tá? Procure sempre um nutricionista. Não vá fazer receitas de bolo aí de comida que você pega na internet. Tá? Então, mas o ideal é dar a ração. A ração ela é completa, tem todas as vitaminas, então para a saúde, um dos principais alicerces é a boa alimentação. Sem contar pela higiene, manter o animal sempre em ambiente bem higienizado, né? E as vacinas. As vacinas fazem a diferença na saúde dos animais. Então, manter os animais sempre com as vacinas atualizadas, bem como o vermífugo também. Tá? O vermífugo tem que ser dado periodicamente. Então, os filhotes, a frequência é maior. Depois de adulto, basta dar 1 ou 2 vezes por ano, né?
Eu recomendo sempre dar em julho e janeiro, porque aí a pessoa não esquece. Férias, vamos fazer com criança. Férias, tomar remédio de verme. Tá? Então, são esses os cuidados. E outra coisa que é importante também é atividade física. Tá? Então, isso é muito importante. E hoje, depois que o cachorro foi para o apartamento, né, o sedentarismo, tá, também ele é o responsável por inúmeras doenças, inclusive crises alérgicas estão ligadas ao sedentarismo. O cachorro que morava em casa antigamente, chegava na clínica coçando, ou era pulga, ou era carrapato, ou era sarna. Hoje o cachorro não tem pulga, não tem carrapato, não tem sarna, mas coça, e é uma das principais dermatopatias hoje é a alergia. Tá? Então, justamente pelo sedentarismo e falta de atividade física. Leve para pracinhas, tá? Ter contato com outros cães. Os cães são gregários, eles gostam de andar em matilha, então ele precisa se exercitar. Logicamente, quem está levando o cão para passear também está se exercitando. É verdade. Tá? Então ele socializa, encontra outra pessoa que está com o cãozinho, e aí muitas vezes fazem até amizade. Então é muito importante o passeio com o seu cãozinho. Doutor, e animais tratados e com sintomas controlados ainda podem oferecer risco à população? Não. Os animais tratados, seja de calazar, seja de qualquer outra doença, qualquer outra zoonose, tá, não representam risco. Tá? Então, o risco é justamente você ter um animal que você não sabe que tem a doença, não é vacinado, mas hoje, digamos, a democratização do conhecimento, tá? Através de Dr. Google também, então as pessoas estão se inteirando mais e tendo as precauções. Tá? Então as zoonoses cada vez têm menos influência na saúde das pessoas, e isso a gente não pode relaxar, tem que continuar. É verdade. Tá? E o tratamento da leishmaniose específica do calazar, ele é acessível? Tá. Existem vários medicamentos, dependendo da fase do calazar. Tá? Alguns são prerrogativas do ser humano, que no caso do glucantime, que eu usei muito quando comecei a tratar de calazar em 82, 84, e comprava glucantime em farmácia. Hoje ele é proibido usar em animais, mas apareceram novos, e principalmente o halopurinol, que é muito acessível. Tá? É um medicamento que controla bem a doença, tá? Que é bem acessível, o preço bem acessível a todas as pessoas. Existem também, né, o que foi lançado, que foi o Milteforam, que é um medicamento que era importado, né, há anos atrás. Hoje já existe no Brasil. O que eu digo que o único efeito colateral dele é o preço. Tá? Porque é um medicamento que realmente não é acessível a todos, mas é um medicamento altamente eficaz. Tá? Se faz um tratamento, são 28 dias de tratamento, e ele realmente é muito eficaz. E depois de fazer o tratamento com halopurinol, com Milteforam, os 28 dias, se passa para o halopurinol, que esse é bem acessível. Hoje eu estou usando já há quase um ano um novo medicamento. Esse medicamento foi desenvolvido para o ser humano, para a malária, chamado artesunato. Tá? Então tem vários estudos com ele, pesquisas com ele, mostrando que ele é tão eficaz quanto o glucantime, que era o padrão usado antigamente. Tá? Então é um medicamento. Qual é a vantagem dele? Ele não é tão caro como o Milteforam, são só 6 dias de tratamento, e ele é repetido de 6 em 6 meses, e tem dado muito bom resultado. Então hoje o preço do medicamento não é um impeditivo para que a pessoa trate do seu animalzinho com calazar. Tá? Então não há mais desculpa de não tratar. Inclusive, a halopurinol, se eu não me engano, o senhor me disse uma vez que tinha animais que obtiveram a cura clínica só com ele, né? Só com esse protocolo. Exatamente. A maioria dos casos de cura clínica era através do halopurinol, porque não existia. O Milteforam é recente, de 10 anos para cá. E eu trato calazar desde 82, tá? Quando eu cheguei em Fortaleza e fui ter conhecimento dessa doença, que lá no sul ninguém ouvia falar. E
em relação aos gatos, né? Quem está perguntando aqui é a Silvana. Tá. É comum também o calazar em gatos e em outros animais? Os sintomas são diferentes? A forma de transmissão é diferente? Como Tá. você poderia explicar um pouco? Os gatos são mais refratários. Nós já tivemos casos de gato com calazar. Geralmente, a gente descobre calazar por acidente, porque no caso do gato, a leishmaniose ela é mais cutânea do que visceral. Então, ela se manifesta sob forma de lesões, feridas na pele que não cicatrizam e são muito confundidas com câncer de pele. Aí nós mandamos fazer a biópsia e lá, em vez de encontrar um câncer, né, uma neoplasia, encontra a leishmania. Mas isso assim, o ano passado não foi lá na clínica, a gente não encontrou, teve o ano, acho que foi em 21, a gente teve no ano, acho que uns 5 ou 6 casos de gato. Hoje, o ano passado não teve nenhum e esse ano nenhum. Eu estou falando pela minha clínica, da minha experiência. Logicamente, outros colegas também devem ter a sua casuística. Então, no gato, outra coisa, o gato ele não é um vetor, ele não faz parte da cadeia epidemiológica da doença humana. Tá? Então, ele não é importante na cadeia epidemiológica. E por isso, muitas vezes, às vezes até a gente negligencia algumas lesões de pele que você acha que é câncer, pode ser calazar. E quais são os mitos mais comuns sobre essas doenças, principalmente o calazar, que ainda confundem alguns tutores? Tá. O mito principal é que o calazar não tem cura. Tá? O mito mais importante é que o calazar não tem cura. Nós desmistificamos, tá? À custa de muito trabalho, né? Mas esse é um dos mitos principais, é que o calazar não tem cura, tá? E esse, digamos assim, já hoje, já, como eu te disse, né? Ele já perdeu um pouquinho daquela ênfase que se dava ao calazar, que era uma doença que não tinha cura e pegava em gente. E eu tô vendo, assim, até mesmo na periferia, eu tô vendo que cada vez mais as pessoas realmente estão tratando, já né, estão com menos medo, estão investindo e cuidando dos seus animais. Sim. Principalmente por conta do tratamento mais acessível. Sim. Tá? Se bem que o halopurinol sempre existiu, né? Mas hoje a popularização do tratamento mais acessível faz com que encoraje as pessoas a tratar. Porque antes muita gente tinha o cachorro com calazar, ficava com pena de mandar sacrificar, porque ou tratava ou sacrificava, soltava na rua. É verdade. Eu tive um em 2000, acho que 2010, não, na verdade ele foi diagnosticado em 2007, 2008, viveu ainda 2 anos, mas na época não era comum, não conhecia o senhor também. E o veterinário que tratou, mas ele foi muito sincero, ele não sabia, ele não conhecia sobre a doença. E assim, o Chocolate viveu ainda 2 anos, mas a doença pegou mesmo no final, bem sério ele. É comum, doutor Ricardo, animais vacinados ainda contraírem doenças? Como isso pode acontecer? Sim, nem toda vacina é 100%. Biologia não existe 100%. Tá? Existem vacinas que têm uma alta eficácia, como a da sinomose. Tá? Ela geralmente, eu nunca tive casos de animal vacinado que adoecesse, viessem a adoecer. Então, a vacina da sinomose eu considero uma das vacinas mais eficazes que tem. A outra vacina também, a leptospirose, é uma vacina que também pode ter falhas, mas assim, digamos que 1 ou 2%, isso no geral não é importante. E tinha a do calazar, a vacina do calazar, a Leishitec, que saiu do mercado. Ela tinha muita falha vacinal. Animais vacinados muitas vezes chegavam na clínica com a doença. Eu, ultimamente, estava vacinando porque, na minha opinião, essa quebra vacinal era... Primeiro porque a vacina do calazar não é uma vacina. O conceito de vacina é quando você injeta uma fração ou todo do vírus ou da bactéria ou do protozoário para produzir anticorpos.
No caso do Calazar, a única coisa que a gente não quer é anticorpo, porque o anticorpo não atua sobre a leishmania. Você quer uma imunidade celular. E a vacina do Calazar era chamada de vacina porque você fazia todo ano, e ela, na verdade, era um estímulo imunológico para ter uma resposta celular e não anticorpo. E um ano de intervalo entre uma e outra, na minha opinião, era muito. Por isso que eu estava recomendando vacinar de 6 em 6 meses. Com a vacina de 6 em 6 meses, eu nunca tive caso de quebra vacinal. Tá? Tanto é que ela era usada também a vacina como tratamento, né? Porque o conceito de vacina é prevenção. No caso da vacina do Calazar, ela é usada como tratamento. Nós usávamos doses duplas de 6 em 6 meses. Então, na verdade, a quebra vacinal, no caso do Calazar, está mais ligada ao intervalo entre as vacinas do que propriamente a vacina em si. Doutor, e qual é o papel importante dos exames periódicos no controle de doenças silenciosas? Tá. É como se diz, as doenças silenciosas são aquelas que não são percebidas pelo clínico. Tá? Então, a doença silenciosa, como já disse, que o Calazar é uma delas, né? Às vezes há alguns protozoários. Então, aí hoje, felizmente, nós temos técnicas laboratoriais a nível do próprio consultório, nada demais, e a gente pode fazer uma triagem através de exames de laboratório. Tá? Então, a gente faz o mais comum, hemograma, né, que é o exame que a gente mais faz, porque é uma triagem. Né? E depois há exames específicos. Então, por exemplo, a girofilariose. Para fazer a vacina da girofilariose, nós temos que fazer o exame. Então, a gente faz o exame no próprio consultório. E o hemograma, todas as doenças, tá, de modo geral, elas afetam o hemograma. Não dizem que é. Pelo hemograma, eu não sei se é uma sinomose, se é uma parvovirose, né, se é um FIV, FeLV, mas eu vejo que tem alguma alteração que me leva a suspeitar. Então, os exames são fundamentais também, pelo menos uma vez por ano, fazer um hemograma, tá? Uma função renal, uma função hepática, para prevenir doenças futuras. E até a gente acha que está gastando, mas é uma forma de economizar, Economizar. Né? Tá? E, doutor, eu queria que o senhor contasse pelo menos 2 casos de tratamento de animais, pode ser de Calazar ou uma outra doença, que mais marcou sua história. Um dos que mais marcaram foi o Narizinho. Tá? Narizinho era um cachorro resgatado. Grupo VIPA, né? Pela VIPA. Né? Esse grupo resgatou esse animalzinho e ele era abandonado de rua, não tinha. E então esse cachorrinho ele foi levado, inclusive, até pensando em eutanásia. E como não tinha quem ficasse com ele na época, nós ficamos com ele lá na clínica, tratando lá na clínica mesmo, tá? E esse cachorrinho virou depois um cachorro altamente saudável, né? Ele foi um ícone, tá? No incentivo, inclusive, ao tratamento. Esse aí, o Narizinho, foi um dos casos que mais chamou a atenção. Eu lembro, eu tenho uma foto com ele ainda. Tem foto com ele, né? Muita gente ia lá tirar foto com o Narizinho, tá? E era um cachorro que tinha ido lá já para sacrificar, porque ele estava muito mal. Tá? E às vezes tem casos em que a gente nem recomenda o tratamento. Animais que estão terminais, principalmente com insuficiência renal, é até desumano manter esse animal, né, a custas de remédio e o próprio sofrimento. Mas no caso do Narizinho, eu vi que ele tinha chance, e aí nós tratamos, e ele virou realmente um ícone, né, no sucesso do tratamento do Calazar. Teve de um livro também de uma moça que fez com o senhor contou uma vez, que ela até escreveu um livro de um cachorro dela que tinha Calazar, né? Isso. É uma cliente, ela é advogada, ela tinha um cachorro também, que esse cachorro também estava destinado à eutanásia. Então ele levou a clínica para fazer eutanásia lá na clínica, que ela queria ter uma eutanásia assistida, né?
E aí eu propus a ela que ela estava apavorada com as pessoas de casa, tá? Então ela foi levada lá para fazer a eutanásia, uma eutanásia mais assistida, tá? E eu digo, não, bom, ele tem condições de tratar. E aí ela relutou no começo, com medo da família, dos vizinhos e tudo, mas acabou. E esse cachorro virou um dos cachorros mais bonitos, era um samoyeda, né? Ele virou um cachorro, até ela como advogada, depois escreveu um livro, né, sobre a história dele. Então também foi um caso muito enigmático, né? Então, enigmático não, qual é a palavra? É um caso que realmente se sobressaiu. Principalmente por ela ter ido, né, para Por ela ter eutanasiar ido, e o senhor conseguir reverter. Era um narizinho de raça. De raça. Um samoyeda. Doutor, e eu vou deixar assim agora para o senhor fazer suas considerações finais, falar mais alguma coisa que o senhor acha que é importante, que não foi perguntado, que não foi falado. Tá. E aí você pode falar, olhando Tá. para a câmera. Então, hoje, né, os animais deixaram de morar nos quintais, porque quando eu cheguei aqui em 81, não existia prédio, tanto é que era proibido criar cachorro em apartamentos, as convenções de condomínio proibiam, e mesmo porque não tinha, os cães viviam em casa, nos quintais, né, e muitas vezes o cachorro não podia nem entrar dentro de casa. Hoje, os cães fazem parte da família. São considerados, né, como membros da família, e esse contato mais direto, logicamente, né, nos faz com que tenhamos mais atenção a essas doenças, e felizmente a maioria delas são prevenidas com vacinas, tá? Uma boa alimentação. Naquela época também não existia ração, o cachorro comia resto de comida. Hoje, né, as rações, inclusive eu digo que o cachorro muitas vezes come melhor que o próprio tutor. A qualidade do alimento do cachorro, muitas vezes é melhor do que do próprio tutor. Então, uma boa alimentação, fazer as vacinas, os vermífugos, que são os remédios contra vermes, e principalmente também atividade física. Então, esses são os fatores que levam um animal saudável para que ele tenha uma convivência saudável com a família, né, sem pôr em risco a saúde, né, das pessoas. Então, esses são os pilares da saúde: alimentação, vacinas, atividade física, principalmente, né, e os cuidados, uma vez ao ano, pelo menos, procurar o médico veterinário que vai fazer um check-up. Pois muito obrigado mais uma vez por seu ter Eu que vindo. agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? É sempre um prazer e me coloco sempre à disposição para o que eu for possível contribuir. E vai ter outras oportunidades. Muito Tá. obrigada, doutor Ricardo. A gente fica com a próxima programação. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.